Agora a vez do candidato do PSOL, Marcos Mendes. Candidato, boa noite, bem-vindo também ao debate, bem-vindo, claro, aqui ao estúdio da TV Aratu. E eu vou repetir a pergunta: quais são os principais problemas da Bahia, na opinião do senhor, e como o senhor pretende resolver esses problemas, caso seja eleito? Boa noite, Cassimiro. Boa noite aí a toda a equipe da TV Aratu, todos que estão aqui presentes, ao nosso povo aí baiano, norte a sul, leste a oeste desse estado, que a gente sabe a situação que vocês estão passando. Eu acho que o principal problema é os grandes esquemas que acontecem justamente nesses governos, a corrupção, né? Esse é o principal problema. O que é que acontece hoje, né? Você tem um financiamento privado de campanha e depois o dinheiro público, ao invés de ser investido em políticas públicas em benefício dessa toda essa comunidade, está precisando, esse dinheiro é encaminhado para essas empresas que financiam esses candidatos. Então, eu acho que esse é o problema principal. É por isso que o pessoal tem mãos limpas, ele tem total autonomia e independência para transformar esse Estado. Nós não temos nenhum tipo de obrigação com empresário nenhum. A gente vai exercer nosso papel com muita tranquilidade ao lado do nosso povo, principalmente do nosso povo excluído, nosso povo pobre, nosso povo que está aí humilde, que está aí totalmente abandonado. Então a gente quer o quê? A gente quer uma saúde pública de qualidade, a gente quer uma educação pública de qualidade. Hoje você vê o horror que está passando os professores, a certificação de Paulo Souto, que foi combatida por Wagner e que hoje, inclusive, estavam fazendo uma prova que se rebelaram, inclusive, lá no PAF 1, que a gente, inclusive, teve presente disso, demonstra justamente o descaso com a educação. A questão da segurança não precisa nem falar. Nós temos hoje um estado mais violento do país. Itabuna é um município, entre mais de 5 mil municípios, que está totalmente abandonado e a segurança pública é um caos, um completo caos. E a questão ambiental é um problema seríssimo. A devastação ambiental sem nenhum tipo de sensibilidade com os megaprojetos que tem acabado com a nossa população tradicional e acabado com o nosso povo. Então, a gente vai atacar esses 4 pontos que, para nós, do PSOL, são pontos fundamentais. Obrigado, candidato. Tempo encerrado. Agora, a participação dos jornalistas convidados. Como foi decidido em reunião com os assessores, vamos manter a ordem dos candidatos a responder e eu vou sortear o jornalista que fará a pergunta. Na bancada, o primeiro a responder será, então, o candidato Paulo Souto. E o jornalista que vai fazer a pergunta... Aguirre Peixoto, do Jornal à Tarde, faz a pergunta ao candidato Paulo Souto. Lembrando que ele tem 30 segundos para a pergunta, o senhor tem 2 minutos para a resposta, depois ele tem 1 minuto para a réplica e o senhor 1 minuto para a tréplica. Boa noite, Aguirre. Boa noite a todos, boa noite, candidato Paulo Souto. O senhor explorou pouco durante sua campanha a imagem do candidato à presidência José Serra, que é o seu candidato, e tem evitado fazer críticas ao presidente Lula. Eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz do governo do presidente Lula. Olha, primeiro eu quero dizer que a eleição é estadual. Nós estamos disputando uma eleição para o governo. Eu acho que as pessoas têm que examinar os candidatos a governo, as suas qualidades, os seus problemas. De modo que a minha intenção foi sempre essa, discutir os problemas da Bahia. Né? Discutir os problemas da Bahia. De modo que o objetivo principal foi esse. Eu acho que não é necessário, por exemplo, a todo momento ficar citando sempre o presidente da República como se isso fosse uma fuga para resolver os problemas da Bahia. Quem tem que resolver os problemas de segurança, de educação, de saúde na Bahia, quem tem que resolver isso é o governador do Estado. E o meu debate é sobre isso. Quanto ao governo do presidente Lula, é inegável que ele teve avanços que foram consideráveis e que são perfeitamente percebidos pela população brasileira. Agora, eu acho que isso acabou não se refletindo, por exemplo, em alguns problemas essenciais para a Bahia. Nós continuamos com problemas muito sérios de infraestrutura, muitos deles a cargo do governo federal, obras que estão constantemente sendo anunciadas como prontas e sequer foram iniciadas. Né? Nós temos problemas seríssimos também, eu falei na área de infraestrutura, com os nossos portos, com as nossas ferrovias, com as nossas estradas. Enfim, eu acho que houve avanços, mas há muito que se fazer e eu particularmente acho que qualquer presidente da República eleito, ele tem que tomar uma posição de estadista e tem que ajudar a educação básica no Brasil. Ele tem que ajudar estados e municípios, inclusive do ponto de vista de financiamento, para atender às necessidades da educação básica. Os estados já gastam 30% com a educação, estão chegando a um limite e os resultados não têm sido bons. Então acho fundamental que o novo presidente da República tome uma posição de estadista, entre para valer na educação básica e, com isso, nós possamos dar um avanço na educação brasileira. Aguirre, você tem até 1 minuto para fazer a réplica, caso ache necessário. Candidato, o senhor não se ateve muita pergunta, então eu queria retornar
e pedir que o senhor citasse pelo menos um ponto positivo e um ponto negativo do governo do presidente Lula. Não, eu falei, eu acho que eu não detalhei, mas, por exemplo, não há dúvida nenhuma que uma parte da população aumentou o seu acesso aos bens de consumo por algumas políticas que, na verdade, refletem o resultado não de um Brasil da agora e não de um Brasil de 8 anos, mas de um Brasil de 16 anos que vem melhorando a infraestrutura de sua economia, os fundamentos de sua economia. Com isso, foi possível, combatida a inflação, possibilitar uma política de distribuição de recursos, como, por exemplo, o aumento real do salário mínimo, com os programas sociais, que são programas importantes. Esse é um ponto positivo. Eu acho que, do ponto de vista negativo, eu queria considerar que o governo tem que entrar mais na questão da educação. Eu não vejo como nós vamos avançar com mais firmeza na educação se nós não tivermos o governo federal. Porque muita gente pensa que o Fundeb é recurso do governo federal. Não é. É recurso de Estado e de município redistribuído por número de alunos. Os estados precisam, sim, de um apoio grande do governo federal na área de educação. Obrigado. Quem responde agora é o candidato do PT à reeleição, o governador Jacques Wagner. Eu vou sortear quem fará a pergunta ao candidato do PT. Bob Fernandes, do editor-chefe do Terra Magazine. Bob, boa noite. Boa noite, Casimiro. Boa noite, governador. Quem é de Salvador e volta com regularidade, como eu, embora não esteja morando aqui, se assusta com a especulação brutal imobiliária na cidade, se assusta com a cidade, como outras do Brasil, sendo estrangulada, as pessoas mal conseguem se locomover. Todos nós que temos algum tipo de informação, pelo menos sabemos como é que são eleitos prefeitos Brasil afora e câmaras de vereadores, sempre há recompensa, sempre haverá uma recompensa à frente por parte de quem financia as campanhas. Salvador é a joia da coroa. Eu sei que o senhor é governador e não é prefeito. Tenho consciência que o senhor não tem poderes para legislar e interferir. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, pelo menos como cidadão, como é que o senhor vê a cidade hoje, como é que o senhor percebe a cidade de Salvador dentro desse contexto? Bom, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu considero que realmente Salvador cresceu muito e tem problemas estruturais que a gente pretende superar nessa preparação agora para a Copa do Mundo 2014, inclusive com a criação de um novo meio de transporte, de Lauro de Freitas Aeroporto até o centro da cidade, que nós já tomamos 560 milhões ao governo federal para fazer a chamada mobilidade urbana. Eu concordo com você que é preciso fazer um plano de desenvolvimento que garanta o crescimento habitacional, mas que preserve o direito de ir e vir e a boa qualidade de vida na cidade. O meu partido foi contra o PDDU que foi votado na Câmara dos Vereadores. E, portanto, nós temos discordâncias de alguns dos itens que foram aprovados e eu defendo sempre que a gente faça um processo de desenvolvimento com equilíbrio. Se garanta o crescimento, é claro que é importante as obras de construção civil que geram muitos empregos, que a população cresce e precisa, e é exatamente por isso que nós estamos pensando, já estamos estudando a ponte Salvador-Itaparica. Há uma superconcentração populacional aqui em Salvador e o vetor oeste, como nós batizamos a ponte Salvador-Itaparica, ele poderá desconcentrar e melhorar a qualidade de vida, garantindo também os investimentos na área imobiliária. Bob, você tem até um minuto para fazer um comentário na sua réplica. Governador, pode ser que eu sou um leigo, portanto, pode ser que eu ainda venha a ser convencido sobre a necessidade dessa ponte, diante das carências tão gigantescas da cidade. E eu espero também, acho que toda a cidade espera, que a Copa do Mundo seja uma oportunidade, não só para Salvador, mas para Salvador, essa transformação que a cidade necessita, como outras, que ela de fato seja feita de uma maneira ampla, conversando com a população ou com os setores mais organizados, e que não seja novamente aquela coisa de que meia dúzia de senhores que sempre se valem da cidade como a sua joia, de novo, reconstruam aquilo que ajudaram a destruir. Olha, Bob, na verdade a ponte é um pensamento de futuro. É claro que existem várias outras necessidades, mas eu acredito que é possível você compatibilizar um pensamento de médio e longo prazo, garantindo exatamente que Salvador não continue nesse processo de estrangulamento. Hoje, realmente, o tráfego em Salvador é algo extremamente preocupante, as pessoas perdem horas preciosas no trânsito, e por isso eu considero que é possível fazer 5 hospitais na Bahia, como nós fizemos,
e pensar na parceria com o governo federal, porque o estado da Bahia ainda é um estado com baixo poder de investimento. Nosso estado tem da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais de investimento. Então é claro que é preciso ter parceria com o governo federal e é preciso ajudar a Prefeitura de Salvador, cujo orçamento fiscal é muito baixo, para tratar de uma cidade com 3 milhões de habitantes. Eu creio que é possível fazer tudo se você fizer um planejamento como a gente tem feito até agora. Bom, agora vamos saber quem fará a pergunta ao candidato do Partido Verde, o PV, Luiz Bassuma. Quem faz a pergunta, Oswaldo Lira, da Tribuna da Bahia. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, candidato. O senhor até pouco tempo era afiliado ao PT e sempre foi um militante histórico do partido. O senhor falou que o PT não cumpriu com o que ele pregou ao longo da história. Por que o senhor levou tanto tempo para se rebelar e apontar os problemas que acometem a gestão estadual, na visão do senhor, de desvio de recursos, de falta de prioridade para o que deveria acontecer à frente da gestão estadual? Perfeito, Oswaldo. Pergunta fundamental do ponto de vista político, porque eu fui vereador, deputado estadual, 2 vezes federal, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Como eu sou daqueles que defende, Oswaldo, que o mandato de quem se elege, ele não é dono do mandato. Quando você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, você tem que dividir com aqueles que lhe ajudam espontaneamente. Trabalhar na vida política não é fácil para quem faz a política com seriedade, que não tem apoio de grandes investidores. Precisa devolver isso para a população. Em 2005, no auge da crise do Mensalão, à tarde, o jornal A Tribuna da Bahia, também seu jornal, publicou, eu fiz uma grande plenária do meu mandato e por mais, inclusive na época, Valdir Pires participou e pediu que eu não saísse. O meu pedido para aqueles que me apoiam, mais de 200 pessoas unidas, era naquele momento sair, porque eu queria que o PT se retratasse perante a sociedade, reconhecendo o erro de alguns. A maioria não sabia de nada daquele escândalo sério. Já disse eu, sabia de tudo, mas o PT tinha que se retratar e reconhecer o erro para não repetir mais e punir os culpados. E eu queria sair naquele momento, mas a plenária, por uma maioria apertada, muitos estão me assistindo agora, democraticamente decidiram que eu deveria continuar no PT. Anos depois, 3 anos depois, agora em 2009, já eu saí do PT porque fui punido com 1 ano de suspensão. Porque eu me recusei a calar minha voz, o PT queria me censurar, impedir o meu direito de livre expressão para defender o que eu acredito, meus princípios. Eu entrei no PT por isso, eu acreditei que o PT seria uma alternativa diferente, um partido que buscava, quando chegasse ao poder, resgatar a velha utopia de que é possível fazer política com ética e respeitar os princípios das pessoas. No meu julgamento, por eu defender, na época, apenas contrário à legalização do aborto, eu fui punido com 1 ano de suspensão. Aí não tive nem necessidade de consultar a plenária, que por unanimidade reconheceu, eu não poderia mais continuar nesse partido, e ingressei no mesmo momento que Marina Silva faz essa transição, por outras razões, evidentemente, Marina, que ela sai do PT, ingressa no Partido Verde, ela para disputar a presidência, e eu, recebido com muita alegria, muita honra pelo Partido Verde, para tentar fazer com que o Partido Verde reconstrua aquilo que o PT teve oportunidade e jogou na lata do lixo, essa grande oportunidade histórica na Bahia. Oswaldo, até 1 minuto para a sua réplica. O senhor falou